Shalom Aleichem, meus queridos Ahim, amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu. Voltamos a falar sobre a Magen David e hoje vamos estar abordando algumas curiosidades acerca deste símbolo tão maravilhoso, sobre o qual nós já citamos no nosso primeiro vídeo da série, tá? Vamos então começar com algumas curiosidades para você ter ideia do que esse símbolo carrega. Vamos lá. Não se sabe com certeza qual é a origem do símbolo da estrela de David. Há várias explicações sobre o formato desse símbolo. Segue-se aqui algumas delas. No vídeo passado nós já havíamos falado um pouco sobre isso, da sua ligação com o rei David, né? E o seu exército. Então nós vamos acrescentar mais algumas coisas aqui para você ter uma noção um pouquinho mais ampla sobre isso agora, ok? A primeira coisa é que existe um livro cabalístico que interpreta a estrela de Davi como uma indicação ao governo do Eterno, que reina sobre as 4 direções dos céus e na terra, somando-se os 6 pontos. Isso também nós já falamos no vídeo anterior, mas por que eu estou começando com isso? Porque nós precisamos reafirmar que o governo do Eterno é pleno sobre toda a humanidade. Ele reina no norte, no sul, no leste, no oeste, ele reina acima e abaixo. E isso precisa ser enfatizado, isso precisa ser afirmado e reafirmado. Por que eu digo isso? Existem várias correntes de pensamentos na humanidade. Entre elas, a de que o homem tem o domínio e o controle de tudo. O homem ele prevê o futuro, ele usa novas tecnologias, ele é capaz agora de criar clones de animais, ele já cria órgãos artificiais, e baseado nisso, existem aqueles que dizem que o homem é que tem o controle de todas as coisas, mas nós sabemos que não. E isso também vai ficar expresso de uma outra forma muito interessante, porque nós vamos fazer uma conexão agora com um outro livro que vai nos ajudar a entender isso melhor. Que livro é esse? É a Brit Hadashah, o Novo Testamento, muito bem. Então nós temos nesse caso uma conexão entre a tradição judaica e Yeshua. Que Yeshua, quando chegou aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim: e chegando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Uau! Isso significa então que hoje todo governo nos céus, na terra, em todo o universo, ele está nas mãos de Yeshua. Hoje quem controla toda a humanidade é Yeshua. Isso é uma coisa muito curiosa, porque nós sabemos que Yeshua foi aquele através do qual todas as coisas foram criadas. João capítulo 1 diz isso. Os primeiros versículos falam da criação sendo feita através da palavra, e a palavra é Yeshua. Então, a Magen David ela vai apontar para isso, para esse governo agora de Yeshua, nos céus e na terra, ou seja, as hostes celestiais angelicais são comandadas por ele. Inclusive, o mundo espiritual que luta contra o homem, que são os demônios e etc e tal, todos eles são comandados por Yeshua. Você pode dizer assim, mas como assim? É o príncipe das trevas que comanda tudo. Ele comanda entre aspas, ele tem um limite até onde ele pode ir. Para ultrapassar esse limite, ele tem que ir até Yeshua para pedir autorização para poder fazer qualquer coisa. Isso é muito espetacular, porque quando nós olhamos para Magen David, nós temos essa conexão de Yeshua ben David e Yeshua filho de David com o mundo espiritual. Ele como governante supremo de todas as forças espirituais. Então, nós podemos dizer que quando Yeshua disse isso, ele também falava de forma figurativa, é lógico, aos judeus que estavam presentes, sobre a Magen David, ou seja, o governo está todo ele nas mãos de Yeshua HaMashiach. Oh, que maravilha, aleluia! Também,
Segundo ponto, outros veem as 6 pontas como uma alegoria a Mashiach, ao Messias, né, descrito por 6 virtudes, entre elas a sabedoria e a valentia. Então, isso também é uma coisa muito interessante, porque a gente vê as 6 pontas e o centro, né, como o local onde o Mashiach se manifesta de várias formas, com várias virtudes. E isso também aponta para o caráter do Mashiach, que fica claro nas Escrituras, quem ele seria e como ele exerceria o seu governo em 2 níveis. Primeiro, a nível espiritual, que é o que ele tem exercido até agora, depois de ter sido assunto aos céus, e ele vai passar para um segundo plano, que é o nível físico, onde ele vai reinar fisicamente a partir de Jerusalém sobre toda a humanidade. Tá? Mas que virtudes são essas? Vamos ver aqui que virtudes são essas que a gente pode relembrar? Vamos lá. A tradição judaica as apresenta como bondade, força, beleza, vitória, reconhecimento, fundação e reinado. Você deve ter contado e falado assim, mas tem 7. Não são só 6? Sim, mas 6 mais o centro, ok? Do qual eu também falei. E isso aqui é uma coisa interessante, porque o reinado seria o centro da Magen David, é de onde emana todo esse poder, é de onde essa autoridade sai, do centro para atingir as pontas. E no vídeo anterior, eu falei sobre as 12 tribos de Israel, essa relação da Magen David com as 12 tribos de Israel. E agora a gente pode entender de uma forma mais plena o seguinte: se o reinado está no centro, isso significa que o rei Yeshua reina para todas as 12 tribos, ou seja, o reinado dele emana. Sai dele as ordens, sai dele as considerações, sai dele todas as determinações para toda a nação de Israel. E hoje, como os judeus estão espalhados por todo o mundo, Yeshua reina para Israel, espalhado em todo o mundo e também na nação de Israel, física, lá no Oriente Médio. Então isso é uma coisa muito curiosa, mas é muito fantástica, porque a gente percebe como a Magen David tem essas conexões tão extraordinárias. No hebraico antigo, a palavra David, e essa é a nossa terceira curiosidade, é composta por 2 dalets, uma letra em formato de triângulo, que representa essa letra D. Por esse motivo, né, a estrela é composta de 2 triângulos entrelaçados. Você está vendo aí a evolução, né, do fenício, depois o hebraico, e depois o hebraico, o proto-hebraico e o hebraico moderno, né, atual. E isso aqui é muito interessante, porque é como se esses 2 triângulos entrelaçados falassem para nós, apontassem para David 2 vezes, né? E isso mostra o filho de David e Yeshua, o Mashiach, vindo em 2 etapas, como também está expresso na tradição rabínica. Tá? Os nossos sábios de abençoada memória, os rabinos, eles dizem que Mashiach viria primeiro como Ben Yosef, o Mashiach sofredor. Ele voltaria para os céus e depois retornaria com o Mashiach Ben David. Ou seja, os 2 triângulos entrelaçados, apontando para esses 2 momentos da vinda de Mashiach. Essa estrela também possui os 12 lados, e novamente falando da disposição das 12 tribos de Israel durante a sua jornada de 40 anos no deserto, após a sua saída do Egito em direção à terra de Israel. É interessante, amados, que quando o tabernáculo ele era armado, as tribos eram dispostas em volta do tabernáculo e o tabernáculo era o centro. Então, se nós tomarmos hoje a Magen David e a disposição das 12 tribos, nós vamos perceber que as tribos de Israel estavam colocadas no acampamento com um formato semelhante ao da estrela, com o tabernáculo no meio, ou seja, a presença do Eterno sempre esteve no centro da nação de Israel.
O Eterno sempre ocupou o centro de tudo. O centro do universo pertence ao Eterno. E o Eterno está no centro do mundo, pois a cidade de Jerusalém, se você pegar o mapa, e você vai perceber o seguinte, que Jerusalém está no centro do mundo. Pegue um globo aí, redondinho, e você vai perceber que Israel está no centro do mundo. Ou seja, a presença do Eterno sempre foi e sempre será o centro de todas as coisas. 5. Com o tempo, a estrela de Davi passou a ser usada como símbolo do povo judeu, encontrando-se nas antigas sinagogas, nos túmulos judaicos e sendo até mesmo escolhida pelos nazistas para que o seu nome fosse apagado, para ser obrigatoriamente usada pelos judeus sobre o seu braço. O símbolo, né? A Magen David, ela, como eu já disse anteriormente, ela remonta ao povo judeu, ela é uma representação do povo judeu. Quem carrega uma Magen David, ele pode ser tomado por um judeu. Por quê? Porque o judeu entende o significado desse símbolo. Porque o judeu sabe da história do símbolo, sabe da questão profética do símbolo e sabe das vicissitudes e dos sofrimentos que os nossos antepassados tiveram na Segunda Guerra Mundial, sendo identificados por esse símbolo. Você imagina o que é andar pelas ruas de uma cidade com um símbolo desse e as pessoas olharem para você e dizerem, lá vai o judeu. Só que, nesse caso, lá vai o judeu significa que ele é um alienado, ele é um bandido, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa má que está sob perseguição. Hoje, Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu, eu ando pelas ruas, não só da cidade onde eu moro, mas por todos os lugares onde eu vou com o meu kippah, com o meu talit katan, e Baruch Hashem eu não sou importunado. As pessoas até me identificam como judeu, mas eu não sou importunado. Mas no caso da Magen David, havia uma ligação com algo mal, algo ruim, porque os judeus estavam sendo separados para a morte. E isso é uma coisa muito intensa. Só quem teve parentes que viveram o Holocausto pode dizer isso. Eu tive parentes que morreram no Holocausto, eu posso dizer isso. Então isso é uma coisa muito séria, muito forte para nós, quando nós entendemos o que aconteceu e como o judeu foi marcado por essa estrela para poder ser identificado como mal. Olha aqui, a estrela do Holocausto, uma marca pejorativa para todos aqueles que utilizavam. Imagine você andar, ter no seu terno, na sua blusa, na sua camisa, no braço dela, né, ou na lapela, um símbolo desse. Imagine como isso é terrível para alguém ser identificado dessa forma sem ter cometido qualquer crime. Imagine como para nós judeus foi difícil caminhar no passado pelas cidades da Europa, sendo apontado como alguém que fosse um judeu e um traidor da nação na qual nós estávamos, e nesse caso foi a Alemanha. Imagine sermos perseguidos só pelo fato de sermos judeus, mas a estrela de Davi estava conosco. O rei Yeshua esteve com os nossos antepassados e está conosco hoje para reinar. E eu tenho certeza que aqueles que morreram no Holocausto, que inclusive eu tive parentes meus que morreram no Holocausto, que o Eterno certamente recolheu para ele, porque o sangue desses homens e mulheres e crianças judeus foi muito precioso, porque eles marcaram uma época, eles morreram para que Israel pudesse renascer em 1948. Então a morte deles não foi em vão. Foi uma marca que ficou sobre eles, que gerou morte, e a morte deles permitiu que o Estado de Israel moderno pudesse renascer. Então, essa é uma marca que inclusive fala do renascimento de uma nação, através do quase extermínio dos nossos antepassados. Vamos agora falar um pouquinho do alfabeto hebraico. Você vai ver aqui que tem uma coisa interessante. Todas as 22 letras do alfabeto hebraico estão presentes na Magen David, ou na estrela de David.
Tá aqui, Aleph, Bet, Gimel, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Dalet, Rei, Vav. Zain, Het, Tet. Mudando agora. Yod, Kaf, Lamed. Men, Nun, Samer. Ain, Pet, Tzadi. E depois nós temos o Kuf, o Resh, o Shin, o Tav, o Men final e o Nun final. Todas as letras do alfabeto hebraico inseridas na Magen David. E essa é uma curiosidade interessante por um motivo muito simples. A tradição rabínica diz que o universo foi criado através das 22 letras do alfabeto hebraico. Ou seja, nós podemos dizer também que o Eterno, quando criou o alfabeto hebraico, já no seu coração imaginava a Magen David. Na sua mente ele concebeu a Magen David e colocou o alfabeto hebraico dentro da Magen David para mostrar para o povo de Israel que ele criou tudo através da palavra e que a palavra está dentro da Magen David. E a palavra nós sabemos que é Yeshua. E isso nos mostra o seguinte: a Magen David, ela não é só um pequeno símbolo. Ela não são só dois triângulos entrelaçados, um para cima e um para baixo. Ela tem uma ligação, uma conexão profética com o Mashiach muito forte, muito intensa. Ela remonta à criação, ao poder do Mashiach para criar todas as coisas e para nos levar às nossas guerras, às nossas batalhas e nos trazer a vitória. O Baruch Hashem. Então eu tenho certeza, irmãos, que vendo esse vídeo, você vai poder ter um entendimento muito diferenciado acerca deste símbolo. Ele deve ser um símbolo usado com respeito. E nós precisamos entender o que estamos usando. Eu espero que você possa ter tido uma nova ideia do significado da Magen David e que você possa encarar daqui para frente este símbolo de uma forma diferente. Dentro, em breve, mais novidades sobre a Magen David. Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu. Nós agradecemos ao Eterno por estarmos aqui com você nesse nosso segundo vídeo da série. Se você gostou, favorite aí, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo e inscreva-se no nosso canal.